Eu resolverei agora a questão 19. Acompanhem a leitura, por favor. Essa questão diz o seguinte: a produção de energia elétrica a partir de pequenos movimentos, como o passo de pedestres sobre tapetes ou tecidos especiais, já é uma realidade. O fenômeno físico é chamado de efeito piezoelétrico. Para que seus alunos compreendessem esse efeito, um professor criou um modelo esquematizado, onde duas cargas positivas, unidas por uma mola não condutora e inicialmente relaxada, são aproximadas devido a uma deformação elástica. Então, a figura 1 representa a primeira situação em que a mola está relaxada e as cargas ocupam as posições mostradas aí nessa figura. Na situação 2, a mola comprimiu e a posição da carga superior se alterou. O problema continua. Sendo K em volt vezes metro por coulomb a constante eletrostática do meio e Q igual a 1 sobre K em coulomb, o valor de cada uma das cargas elétricas, o valor aproximado da variação absoluta do potencial eletrostático em volts no ponto P, indicado nas figuras 1 e 2, quando a carga Q superior aproxima-se da carga Q inferior, resultando na configuração da figura 2, é... Então, o que o problema está querendo da gente nessa situação é o cálculo da variação de potencial eletrostático. O que é isso, no fim das contas, para a gente, né? A variação absoluta do potencial elétrico nada mais é do que a diferença de potencial entre a situação 1 e a situação 2. Então, observem, na primeira situação, duas cargas criam potencial elétrico no ponto P, a carga inferior e a carga superior, certo? Na situação 2, as mesmas duas cargas criam potencial em P. A diferença é que a carga superior está mais distante de P. E como nós sabemos, o potencial depende da distância da carga ao ponto. Sendo assim, houve uma alteração no potencial de uma situação para outra. O que nós queremos é justamente essa variação. Então, nós podemos escrever que o que nós procuramos como solução para esse problema é a diferença de potencial entre a situação 1 e a situação 2, onde lá no ponto P, certo? Isso equivale ao potencial da situação 1 lá no ponto P menos o potencial da situação 2 lá no ponto P. Se eu sei os valores do potencial na primeira situação e do potencial na segunda situação, eu consigo determinar a variação de potencial, correto? Então, vamos lá calcular os potenciais em cada uma dessas situações. Nós vamos começar pela situação 1. Então, situação 1, que se refere à figura 1. Nessa situação, duas cargas criam potencial lá no ponto P. É a carga superior mais a carga inferior. Vamos calcular cada um desses potenciais de forma individual. Bom, considerando a carga superior, nós temos que o potencial criado por ela é a constante do meio, que multiplica o valor da carga dividido pela distância que separa a carga e ponto. Notem, o problema diz para a gente que a constante eletrostática é K e que o módulo da carga é dado por 1 sobre K. Logo, substituindo esses valores aqui, nós teremos que K multiplica 1 sobre K, dividido pela distância que separa a carga superior do ponto P. Vamos lá na figura. Vocês conseguem perceber que a carga superior é essa carguinha aqui, certo? Ela se encontra a essa distância do ponto P. Notem aqui, essa distância é igual a 1 centímetro. Observem, a constante eletrostática do meio ela foi dada em volts vezes metro dividido por coulomb. Estão vendo isso aqui embaixo? Ó?
Então, nessa situação, a constante determina as unidades de medida envolvidas no problema. Logo, eu não posso usar essa distância em centímetros, eu teria que utilizar em metros. Logo, 1 centímetro equivale a 0,01 metro, ok? Então, disso aqui, nós encontramos que K simplifica com K, sobra o que aqui em cima? 1 dividido por 0,01. 1 dividido por 0,01, isso é igual a 100 volts. Esse é o potencial criado pela carga superior. Agora, nós vamos calcular o potencial criado pela carga inferior. Para isso, nós utilizaremos a mesma definição. K vezes Q dividido pela distância D. Notem que a constante elétrica continua sendo K, a carga inferior é a mesma quantidade de carga que a superior, logo é 1 sobre K, e a distância que separa a carga inferior do ponto P é essa distância aqui. Observem que isso equivale a 4 centímetros, que nós deveremos utilizar em metros, então é 0,04. Simplificando K com K, sobra aqui para a gente 1 sobre 0,04. Fazendo essa conta aí, nós teremos 25 volts. Logo, nós podemos determinar o potencial lá no ponto 1. Vou fazer aqui em cima, olhem, em vermelho. O potencial criado pela carga superior é de 100 volts. O potencial criado pela carga inferior é de 25 volts. Portanto, o potencial no ponto P na situação 1 é de 125 volts, correto? Então, está aí o potencial no ponto P na primeira situação. Agora, nós iremos calcular o potencial nesse mesmo ponto na segunda situação, onde houve uma compressão da mola. Portanto, a distância da carga superior ao ponto P aumentou. Notem que o potencial da segunda situação lá no ponto P é igual ao potencial criado pela carga superior mais o potencial criado pela carga inferior. Vamos observar uma coisa aqui na figura. Vocês conseguem perceber que da situação 1 para a situação 2 não houve uma mudança na posição da carga inferior? Ela continua localizada no mesmo ponto, a uma mesma distância do ponto P? Como essa mudança não aconteceu, nós podemos dizer que o potencial criado por ela lá naquele ponto também não se alterou, portanto ele continua igual a 25 volts. A alteração aconteceu aqui, ó, no potencial criado pela carga superior. Então é esse potencial que nós precisamos calcular aqui nesse momento. Notem, o potencial criado pela carga superior em P é igual à constante elétrica do meio vezes a carga elétrica dividido pela distância que o separa deste ponto. Logo, K é a constante elétrica, a carga tem quantidade igual a 1 sobre K, e a distância que separa a carga superior do ponto P é essa aqui, ó, equivale a 3 centímetros, que nós utilizaremos em metro, então 0,03. Disso nós encontramos o quê? Nós temos aqui, ó, K, simplificando com K, sobra 1 dividido por 0,03. Fazendo essa conta aí, nós encontraremos um valor aproximado. Isso não dá a divisão exata. Qual é o resultado? Isso é aproximadamente 33,3 volts, certo? Vamos trabalhar com números inteiros, tá bom? Eu vou escrever aqui, vou arredondar para 33 volts, ok? Caso precise voltar nesse arredondamento, mais adiante eu volto. Então, nessa situação, nós vemos que o potencial total lá no ponto 2
É o potencial da carga superior mais o potencial da carga inferior. Então, o da superior nós acabamos de calcular, ele é 33, mais o da carga inferior que não sofreu alteração. Continua sendo 25 volts. Então, 33 mais 25, isso vai fornecer para a gente 58, correto? Então, 58 volts é o potencial lá no ponto P, na segunda situação. Bom, agora, portando dos potenciais nas duas situações, ó, tá aqui na primeira situação 125 e tá aqui na segunda situação 58, nós podemos determinar a diferença de potencial. Observe, a DTP entre a situação 1 e a situação 2 é o potencial da primeira situação, que é 125, menos o potencial da segunda situação, que é 58. Fazendo essa operação, nós encontraremos 67 volts. Essa é a diferença de potencial ou a variação do potencial entre a situação 1 e a situação 2. Logo, a resposta do exercício é o item D. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me falar, tá bom?